Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, cumprimento igualmente os senhores e senhoras advogadas e cumprimento especialmente o ministro Bruno Bianco, excelentíssimos demais advogados, servidoras e servidores. Em relação à DPF 695, onde a causa de pedir é apenas o compartilhamento de dados em curso de implementação, à época, os órgãos da Administração Pública Federal, a BIM e DENATRAN, com a operacionalização pelo SERPRO, não chegou a bom termo e houve um termo de autorização pertinente que acabou com o acesso de dados. Então, a rigor, o quadro é de prejudicialidade referente à ADPF 695, por ausência de utilidade. Quanto à ADI 6.649, cumpre sublinhar que o decreto 10.046/2019 foi editado para regulamentar, no particular, a Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, que dispõe sobre a identificação civil nacional, a Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Evidentemente, a discussão não enfrenta vício diretamente atribuído ao Decreto 10.046, mas suscita discussão que implica a leitura da legislação ordinária, em relação à qual, porém, nenhuma eiva de inconstitucionalidade é invocada. Ressalte-se que a jurisprudência do STF não admite ação de inconstitucionalidade contra ato de natureza regulamentar. Entende-se que o ato normativo impugnável em sede de ADI deve ser autônomo e abstrato, além de apto a ser confrontado diretamente com a Constituição, o que não se verifica nessa situação. Essas considerações entende-se que não é caso de se conhecer das ações sob análise. No mérito, o tema de fundo deste julgamento é, a toda evidência, relevantíssimo. Envolve a tutela do direito à intimidade e à privacidade da pessoa, direito humano e fundamental, elementar em qualquer sociedade democrática, cuja grande evidência no mundo atual corresponde ao elevado desenvolvimento da técnica e dos sistemas de comunicação, dos quais é sempre mais dependente a vida humana. O saudoso professor emérito da Universidade de Roma, La Sapienza, Stefano Rodotà, já referido no curso do julgamento da tribuna desta casa e recordado, no exame do pleito da medida cautelar, por sua excelência, o senhor ministro relator, profundo estudioso da temática, dizia que em um mundo no qual se vive em rede e tudo é ao alcance de um clique, é de se questionar se ainda existe e em que termos há privacidade. Eu acredito que não há mais. Maurício Ferraris, no âmbito filosófico, tem falado sobre a profunda transformação da ideia de pessoa humana reduzida a um documento, a um conjunto de dados recolhidos para fins econômicos. E é o fenômeno, diz o professor da Universidade de Turim, documanidade. A Constituição da República confere especial proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. É uma coisa que todos nós, eu pelo menos particularmente, não gosto que a minha imagem seja produzida e replicada em determinados locais. Não temos controle sobre isso, ninguém gosta, mas ela aparece e não temos como evitar. Qualifica esses bens jurídicos como invioláveis e assegura a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Contudo, a inviolabilidade dos dados pessoais não se reveste de caráter absoluto. Excepcionalmente, o legislador pode estabelecer hipóteses de acesso e compartilhamento dessas informações, desde que o objeto visado se estribe em uma justificativa constitucionalmente legítima. O legislador, na Lei de Acesso à Informação e na Lei Geral de Proteção de Dados, estabeleceu hipóteses em que são permitidos o acesso e o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos da administração pública. Não se questiona, nas ações sob análise, a constitucionalidade da Lei de Acesso à Informação ou Geral de Proteção de Dados. O que se argumenta é o decreto impugnado, além de transbordar dos limites da lei, violaria a Constituição por propiciar o tratamento de dados cidadãos sem a devida observância das formas e princípios estabelecidos na lei.
Ora, o decreto limita-se a regulamentar o estabelecido nas leis acima citadas, que é a finalidade de organizar o sistema de compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal. O ato regulamentar, a toda evidência, não viabiliza a disponibilização de informação pessoal entre órgãos públicos fora das hipóteses legais. Ademais, não se pode partir nessa matéria de presunção de dolo ou de atuação culposa do administrador. O princípio basilar de aplicação no âmbito do direito público ou privado é de boa-fé. Se presume, má-fé deve ser comprovada. No caso, aqui, a ótica é simplesmente não de espionagem do governo governamental, mas sim de praticidade e objetividade, ajudar as políticas públicas e o cidadão, como no caso bem citado pelo advogado da União, ministro Bianco, que citou a prova de vida. Isso evita transtorno, tempo, para todas, principalmente para os mais idosos nessa situação. E a instituição do cadastro de base do cidadão realizada pelo Decreto 10.046 viabiliza a criação do meio unificado de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos. Trata-se de uma plataforma de integração e interoperabilidade de base de dados com escopo mais amplo, de simplificar a oferta de serviços, implementar políticas públicas, promover melhoria do acesso e manutenção de benefícios sociais, aumentar a qualidade de operações. No parecer da ADI 6.649, a PGR ressaltou, com fundamento no princípio da transparência, que o mecanismo de compartilhamento e as regras a serem estabelecidas pelo Comitê Central da Governança de Dados ou pelo gestor de dados deveriam contemplar, como exigência prévia do compartilhamento de dados ao compartilhamento de dados, a formalização de pedido, do qual constasse alguns elementos imprescindíveis. Não podemos esquecer que hoje há sempre, no portal de transparência, todos os vencimentos de todos os servidores públicos. Isso seria uma invasão grande de privacidade. Isso não é questionado sob momento algum como uma invasão de privacidade. Esses elementos já eram exigidos no artigo 8º do Decreto 8.789, de 2016, que outrora dispunha sobre a matéria e são: data da solicitação, identificação do solicitante, telefone, endereço eletrônico, institucional do solicitante, descrição clara dos dados objeto da solicitação, incluindo periodicidade, bem como a descrição das finalidades do uso dos dados aos quais devem se ater, a propósito relacionado à execução de política pública prevista em lei e regulamentados ou respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneros. Tudo já está no princípio da transparência. O decreto em referência disciplina 3 níveis de compartilhamento entre as organizações de administração: amplo, restrito e específico. Não pode fugir disso, não tem como ampliar isso e colocar alguma situação que esteja fora. Não pode ter outro objetivo que não seja esses 3 únicos. O compartilhamento amplo refere-se apenas aos dados que devem constar da transparência ativa, sendo, portanto, de acesso geral, de modo que o decreto dispensa a prévia autorização pelo gestor de dados e o acesso será realizado por meio de canais disponíveis para dados abertos. Quanto aos dados de acesso restrito, dados protegidos por sigilo, mas em relação aos quais o compartilhamento entre órgãos públicos pode ocorrer para fim de conhecimento destinado à formulação e à execução de políticas públicas. O Comitê Central de Governança de Dados disciplinou, com devido cuidado e incoerência, nos artigos 12 e 13 do decreto alvejado, na Resolução 2, de 16 de março de 2020, algumas exigências procedimentais que dão proteção ao cidadão e segurança ao procedimento. Para acesso a essa tipologia de dados, o solicitante deve endereçar ofício declinando a finalidade do acesso, assinado por um dirigente do órgão designado pela alta administração do órgão ou entidade. Nesse ofício, deverá haver descrição do motivo da solicitação e do uso que será feito aos dados, nos termos do artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados. Outro sim, exige-se o controle pelo gestor de dados de todos os órgãos que acessam essas informações, devendo prever plataformas
repasses de informação. Por último, impõe-se o compromisso da chefia de gerenciamento dos servidores solicitante que acessarão os dados. Quanto à tipologia do acesso específico, essa concerne a dados também protegidos por sigilo, mas cuja natureza sensível sujeita seu compartilhamento a estritas hipóteses legais para fins previstos em lei e sentido formal. No tocante a dados de compartilhamento específico, os artigos 14 e 15 do Decreto 10.046 estabelece que o compartilhamento se sujeita ao requerimento de permissão de compartilhamento, a qual se segue concreta concessão de permissão de acesso pelo gestor de dados, além de exame concernente ao efetivo atendimento dos requisitos definidos na autorização como condição para compartilhamento. Vê-se, portanto, que não há hipótese de compartilhamento de dados pessoais desacompanhados de devidas cautelas, e mesmo em relação àqueles de amplo acesso que dispensa autorização, o artigo 11, parágrafo 4º do Decreto 10.046, prevê que os recebedores dos dados adotem medidas tendentes a assegurar a integridade e a autenticidade das informações. Não se depara, portanto, no exame das ações com inconstitucionalidade que deva ser declarada. Em face disso, a Procuradoria-Geral manifesta-se preliminarmente pelo não conhecimento das ações e, no mérito, pela improcedência dos pedidos nela veiculados. Só para acabar, é que o princípio aqui realmente é único de boa-fé e de praticidade. O sentido de tudo é a evolução. Nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, e esses dados são acessíveis pela internet, são todos. Não vejo por que só o governo teria má-fé no uso dessas informações. Parece assim que vai passar um governo, depois tem o próximo, esses dados permanecerão e serão sempre atualizados. Então, achar que pode isso ser uma invasão de privacidade hoje, qualquer pessoa, qualquer loja, qualquer departamento, digamos assim, tem todos esses dados. Então, eu peço só um pouquinho de atenção nesse sentido, que o ministro Gilmar Mendes é um professor, eu nem me atrevo a querer discordar dele, mas, não sei, entendimento, mas imagino, então, porque eu acho que, atualmente, se nós deixarmos o celular não desligado totalmente, se falarmos aqui, vou comprar um sapato, digamos, em 10 minutos nós vamos ter 10 lojas aqui nos oferecendo um par de sapato, apesar do celular estar desligado, porque há essa invasão de privacidade. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Então, obrigada.